nos reunimos nesta hora para o estudo da obra Céu e Inferno, em sua segunda parte do capítulo 2, Os Espíritos Felizes. Para iniciarmos as nossas reflexões, façamos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, o Homem de Bem, no item 3, onde diz assim o Senhor Allan Kardec: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. E agradeçamos ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de nos reunirmos em seu nome para refletirmos acerca da doutrina dos Espíritos, acerca desta obra, que são relatos de irmãos que tiveram as suas experiências e trazem, através de trabalho árduo do Senhor Allan Kardec, o fruto de suas conquistas, de suas dores, de suas alegrias, para abrandarem o nosso caminho e trazerem a certeza de um futuro real e promissor, porque esta é a vontade de nosso Pai. Que seja assim em teu nome, Mestre Jesus, em nome dos espíritos trabalhadores da casa do irmão Clarencio, em nome do ministro Clarencio, mas que seja sobretudo em nome de Deus. Que seja assim, Senhor, em teu nome, pois graças te damos. A parte que nos cabe hoje trata-se de Dr. Demer. O Dr. Demer, médico homeopata, distintíssimo, de excelente caráter, estimado por todos. Inextinguíveis eram-lhe a bondade e a caridade. Apesar de idade avançada, o Dr. Demer não conhecia fadigas quando se tratava em socorrer doentes e pobres. De preferência por estes, sacrificava as suas comodidades, pois dizia que aos ricos podiam recorrer a outros médicos. Incontáveis foram as vezes que provinha de seus próprios recursos as exigências materiais de seus pacientes, no caso de serem estes mais úteis que o próprio medicamento. Dele, podia-se, entretanto, dizer que era o cura d'Ars da medicina, lembrando que Vianney Cura d'Ars fora vigário de pequena aldeia de Ars e era popular por suas inúmeras curas realizadas e principalmente pela forma fraterna com que tratava os doentes. O Dr. Demer abraçou com ardor a doutrina dos espíritos, encontrando nela soluções que nem a ciência, nem mesmo todas as filosofias puderam lhe conceder. Compreendendo todo o seu alcance, tornou-se um dos mais solícitos propagadores, justamente por conta do seu espírito investigador, da sua inteligência, da sua perspicácia e do seu interesse de servir ao Mestre Jesus. Nós faremos nesta hora uma leitura bastante objetiva de comunicação obtida em Montalbán aos 26 de janeiro, exatamente no dia seguinte de sua desencarnação, num centro de amigos espíritas que havia na mesma cidade. E é o seguinte relato, diz-nos assim:
Anton de Mer. Não morri para vós, meus amigos, porém, para aqueles que não conhecem a santa doutrina que reúne os que se amaram e tiveram na terra os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos de amor e caridade. Sou feliz, e mais feliz do que esperava, gozando de uma lucidez rara entre os espíritos, relativamente ao tempo de minha desencarnação. Revesti-vos de coragem, bons amigos, que eu estarei muitas vezes junto de vós, instruindo-vos em muitas coisas que ignoramos quando presos à matéria. Espesso véu que é tantas magnificências de tantos gozos. Orai pelos que estão privados dessa felicidade, pois eles não sabem o mal que fazem a si mesmos. Lembrando, meus amigos, que o Dr. de Ber se julga mais feliz do que ele próprio poderia esperar e gozando de uma lucidez rara entre os espíritos. E lembrando que a lucidez é resultado de bom senso, lógica, razão, coerência de raciocínio e de atitudes. Quando nos diz lá o item 7 do capítulo 17, falando-nos do dever, que o dever do coração, quando fielmente observado, eleva o homem. E em se tratando de espíritos felizes, trata-se então de uma aspiração de cada um de nós, não é verdade? Pois é o que todos nós desejamos. E para mais, eis a razão de buscarmos o estudo e a lucidez que a doutrina dos espíritos nos ensina. O Dr. de Mer tinha relações de mútua e viva simpatia que se estabeleceu com o senhor Allan Kardec, que soube então do seu decesso em 30 de janeiro, portanto 5 dias após o seu desencarne, que se deu no dia 25, não é? Sendo imediato então o desejo do senhor Kardec de evocá-lo, assim então o fez, obtendo comunicação no mesmo dia e dizendo assim: aqui estou, ainda vivo. Assumi o compromisso de manifestar-me desde que me fosse possível, portanto, à mão do meu caro e mestre amigo Allan Kardec. A morte empestara minha alma esse pesado sono, a que se chama letargia, porém o meu pensamento velava. Sacudi o torpor funesto da perturbação consequente à morte, levantei-me e de um salto fiz a viagem. Como sou feliz, não mais velho nem enfermo. O corpo, esse, era apenas um disfarce. Jovem e belo, dessa beleza eternamente juvenil dos espíritos, cujos cabelos não encanece sobre a ação do tempo. Ágil, como um pássaro que cruza céleres horizontes do vosso céu nebuloso, admiro, contemplo, bedigo, amo e curvo-me, átomo que sou, ante a grandeza e sabedoria do Criador, sintetizada nas maravilhas que me cercam, feliz, feliz na glória. Oh, quem poderá jamais traduzir a esplêndida beleza da mansão dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis
e o seu concurso na harmonia do universo. Pois bem, eu ensaiarei fazê-lo, ó meu mestre. Vou estudar e virei trazer-vos resultado dos meus trabalhos de espírito, e que de antemão, como homenagem, eu vos dedico. Até breve. Demer. Lembrando, meus irmãos, esta fala, quando temos no nosso Evangelho, dedicar todas as vossas ações ao Senhor que vos deu a vida. Esta é a dedicação do Dr. Demer ao nosso Deus e Criador. Temos duas comunicações a seguir, trazidas pelo senhor Allan Kardec, dadas em 1º e 2 de fevereiro, que dizem respeito à enfermidade que foram acometidos na ocasião. Reproduzimos-las aqui como prova de que o Dr. Demer se mostrava tão bom como espírito, como fora como homem. E diz assim então: meu bom amigo, tende coragem e confiança em nós, porquanto essa crise, apesar de ser fatigante e dolorosa, não será longa. E com os conselhos prescritos, poderei, conforme desejais, completar a obra que vos propusestes, como fito da vossa existência. Sou eu quem está aqui perto de vós, e com o Espírito de verdade, que me permite falar em seu nome, por ser eu, dos vossos amigos, o mais recentemente desencarnado. É como se me fizessem as honras da recepção. Caro mestre, quanto me sinto feliz por ter desencarnado a tempo de estar com estes amigos neste momento. Mais cedo livre, eu poderia talvez ter-vos poupado esta crise que não previa. Era muito recente o meu desprendimento para ocupar-me de outras coisas que não as espirituais. Mas agora velarei por vós, caro mestre. Aqui estou feliz como espírito ao vosso lado, prestar os meus serviços. Conheceis o provérbio: ajuda-te, o céu te ajudará. Pois bem, ajudai os bons espíritos que vos assistem, conformando-vos com as suas prescrições. Está muito quente aqui. Esta fumaça é irritante. Enquanto estiverdes doentes, convém não fazer lume, a fim de não aumentar a vossa opressão. Os gases que aí se desprendem são deletérios. Vosso amigo Demer. Podemos ver aqui uma realidade na atenção em que este caro médico e velho amigo detona o Dr. Demer, sentindo exatamente como se dava no local onde se encontrava o senhor Allan Kardec. A fumaça era então deletéria e ele pedia, que ele não fizesse lume a fim de não aumentar a opressão que ele naturalmente estava sentindo. Os gases que ali se desprendiam não o faziam bem. É extremamente real as orientações trazidas pelo seu bom amigo e o seu bom médico. Lembrando-nos então, queridos irmãos, que na segunda mensagem trazida, portanto, o senhor Allan Kardec disse que foram 2 comunicações trazidas no 1º de fevereiro e 2º
dia do decorrer do mês. E a segunda ele diz assim: sou eu, Demer, o amigo do senhor Allan Kardec. Não vou me lembrar, deixe-me fazer a leitura. Quando podemos lembrar que no dever, lá no item 7, do capítulo 17, lembramos assim, sobre o dever. O dever não é igual para todos. Varia segundo a nossa condição e o nosso saber. E então, o Demer vem então dizer, através de carta: sou eu, o amigo do senhor Kardec. Venho dizer-lhe que o acompanhava quando lhe sobreveio o acidente. Este seria certamente funesto sem a intervenção eficaz para o qual me ufano, ele queria dizer, para o qual me regozijo de haver concorrido, de acordo com as minhas observações e com os informes colhidos de boa fonte. É evidente para mim que quanto mais cedo se der a sua desencarnação, tanto mais breve reencarnará para completar a sua obra. É preciso, contudo, antes de partir, dar a última demão às obras complementares da teoria doutrinal de que é o iniciador. Se, portanto, por excesso de trabalho, não atendendo à imperfeição de seu organismo, antecipar a partida para cá, será passível da pena de homicídio voluntário. É mister dizer-lhe, meu amigo, toda a verdade, para que se previna e siga estritamente as nossas prescrições. Este médico, então, vinha trazer ao senhor Kardec que devia ter mais cuidado com a sua saúde, que devia seguir as prescrições médicas trazidas, pois que estes o cuidavam com desvelado carinho, respeito, e que gostaria muito que ele levasse adiante o compromisso assumido na espiritualidade. E trazendo ao conhecimento do senhor Allan Kardec a gravidade que seria, no seu desencarne dado por esta data, a forma pela qual ele entraria no mundo dos espíritos, passível de pena de homicídio. Que ele, então, seguisse as orientações e as prescrições que eram-lhe dadas. A seguir, nós teremos uma comunicação de cunho muito interessante, que o senhor Allan Kardec traz com um cunho de bom humor, como lhe era muito propício, né? E mostrando-nos, então, fatos muito interessantes, sendo estas suas palavras. Diz-nos, então, a seguinte comunicação: tínhamos ocultado a senhora G, que era uma médium sonambúlica e vidente muito lúcida, a morte do Dr. Demer, e em atenção à sua extrema sensibilidade. Por esta razão, o bom médico também evitou de manifestar-se-lhe. A 10 de fevereiro, reunimos-nos a convite dos guias espirituais para aliviar a senhora G, que sofria em consequência de uma grave luxação. Nada mais sabíamos e longe estávamos de pensar na surpresa que nos aguardava.
Logo que essa senhora se mediunizou, começou a soltar gritos de dor, mostrando-nos o pé. Eis o que se passava. A senhora G via um espírito curvado a seus pés, com a fisionomia oculta, a fazer-lhes fricções e massagens, exercendo de vez em quando uma tração longitudinal sobre a parte luxada, exatamente como faria o médico. A operação era muito dolorosa. No entanto, ao fim de uns 10 minutos, desapareciam a inflamação e todos os traços da luxação, retomando o pé à aparência normal. Eis que a senhora G encontrava-se curada. O espírito, então, por sua vez, continuava incógnito, sem mostrar-se a médium. Por mostrar, então, o desejo de retirar-se, e ela, ao perceber, em momentos antes, que não daria nem somente um passo, se atirara ao centro do quarto para apertar-lhe a mão. Neste lance, o espírito então volta-lhe o rosto para dar-lhe a mão, para que ela então pudesse apertá-la, em gratidão àquele atendimento. Nesse instante, a senhora G dá um grito e cai desfalecida no assoalho. Vindo então a reconhecer o Dr. Demer no espírito que a operava. Durante então esta síncope, recebia cuidados de muitos espíritos afeiçoados. Por fim, então, recobrou a lucidez sonambúlica e ela conversou com muito desses espíritos, trocando felicitações, inclusive com o Dr. Demer, que lhe correspondia à afeição. Lembrando que esta doutrina não é uma teoria, porém, resultado de observações. No entanto, pergunta-nos então o Sr. Allan Kardec, não é a cena surpreendentemente dramática, considerando-se as personagens como que representando papéis na vida humana? Não será uma prova entre mil outras de que os espíritos são seres efetivamente reais, como se estivessem na Terra? Eram então as conclusões muito animadas que o senhor Allan Kardec fazia dentro das suas experiências. E diz-nos assim então, continua então, irmão, o seu relato. Somos felizes por ver no amigo o mesmo coração bondoso do médico solícito e abnegado que foi neste mundo. Ele fora durante a vida o médico da médium e, conhecendo a sua extrema sensibilidade, poupou-a tanto quanto fora o seu próprio filho. Esta prova de identidade conferida aos que o espírito prezava é admirável e de molde a fazer encarar a vida futura por um prisma mais consolador. Traz-nos então a nota ao final do relato o senhor Allan Kardec. A situação espiritual do Dr. Demer é justamente a que se podia antever na sua vida tão digna quão utilmente empregada. Mas dessas comunicações resulta ainda de outro fato não menos instrutivo, o da atividade que ele emprega quase imediatamente após a morte,
no sentido de tornar-se prestimoso. Lembrando que no dia seguinte do seu desencarne, no dia 26 de janeiro, o Dr. Demer apresentava-se com a preocupação em relação ao Sr. Allan Kardec. Não é? Então, o Sr. Allan Kardec chega à conclusão que, por sua alta inteligência e qualidades morais, ele pertence então à categoria de espíritos muito adiantados. A sua felicidade não é, porém, a da inação, pois que o Dr. Demer dava-se como antes do seu desencarne, na sua vida de homem carnal, a tratar com desvelado amor, carinho, abnegação, com sentimento de fraternidade e amor ao próximo, quando, no seu desencarne, logo após, como ele mesmo narra, sacudiu a poeira e pôs-se ao trabalho. Não havia naquele coração necessidade para o descanso. Por quê? Porque aquele espírito era feliz, trazia em si a felicidade imensa dos justos, daquele que tem o compromisso assumido diante do Criador de ser o co-criador, de levar a alegria aos seus irmãos, alegria esta sentida e vivenciada por ele, no seu mais alto grau de amor, de pureza de sentimento e de ideais. Quando ainda há poucos dias tratava os doentes como médico, dizia o seu Allan Kardec, mal se desprende da matéria, ei-lo a tratá-los como espírito. Sentindo-se agora mais feliz, porque sentia-se jovem, pois nem mesmo os cabelos estavam embranquiçados. Isso, de fato, é uma alegria. E vamos encontrar, queridos, lá no capítulo 17, no item 10, fazendo um paralelo com a vida desse espírito, onde nos diz assim: a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. E assim era a vida do Dr. Demer. Nós vamos encontrar agora, nas palavras do nosso querido Emmanuel, no livro da Esperança, psicografado pelo nosso tão saudoso Chico Xavier, na lição intitulada Auxiliar, onde ele nos diz assim: auxiliar, amparar, consolar e instruir, ideia e trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro, são possibilidades valiosas em nossas mãos. Todos podemos espalhá-las por sementes de amor e luz. O essencial, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, aprendendo a sair. Queridos amigos, que fique aqui expressa nas palavras muito claras do Sr. Allan Kardec, o pensamento e o desejo de alegria do Dr. Demer em ser o co-criador junto ao Pai, em levar aos seus irmãos a prática da caridade absoluta, pelo amor sem distinção a que nos ensina o Senhor Jesus. E encerrando com o pensamento do nosso querido Emmanuel, esse irmão
que traz-nos sempre com muita lucidez de raciocínio, fruto de suas vivências, como encarnado, no solo rude do planeta, através de trabalho, de muito esforço, mostrando-nos que cabe a cada um de nós auxiliar, pois que temos em nossas mãos sementes de amor e luz e que devemos espalhar por todos os lugares, pois devemos florir onde o nosso Pai nos plantou. Então, basta que desapeguemos das nossas comodidades e, saindo então da nossa zona de conforto, lancemo-nos ao trabalho, pois que um dia certamente seremos um espírito feliz, como o Dr. Demer nos foi trazido nesta noite acerca de reflexões tão profundas e feliz ao nosso entendimento. Nossa gratidão a esse espírito, Allan Kardec, os nossos votos de que o Dr. Demer esteja avançando sempre, cada vez mais, no trabalho a que se dedica de caridade e amor ao próximo. E agradeçamos, Senhor, nesta hora, levando, queridos amigos, o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, com gratidão sincera, real, de espíritos encarnados, por todo o entendimento e clareza que traz-nos esta doutrina, e que nos dê a coragem, o bom ânimo, para seguirmos com vontade firme, resignados no caminho do bem a que nos comprometemos com nosso Mestre, nosso Senhor e nosso Salvador. Que seja assim em seu nome, Senhor Jesus. Em nome dos irmãos, trabalhadores do bem, dos amigos da casa do irmão Clarence, mas sobretudo em nome do nosso Pai, nosso Deus, nosso Pai e nosso Criador. Que assim seja, graças a Deus. Estas sejam as nossas últimas palavras nesta hora, em gratidão sincera aos nossos guias e ao nosso Pai, nosso Criador e protetor de todas as coisas. Graças a Deus. Fiquemos todos em paz, amigos.